Olá, turma! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Convido a você a assistir agora a nossa aula de Química, um assunto muito show, bem corriqueiro, um assunto que é muito cobrado também. Faz parte do nosso material esse assunto, você vai encontrar no capítulo 2 da nossa apostila. Pega o material, pega lápis, pega papel para fazer as anotações importantes. Olha, trabalharemos no capítulo 2 justamente o conceito de massa atômica e o conceito de massa molecular. Olha, o que a gente tem que falar em relação a esse assunto aí? Nós sabemos que medir é comparar, né? Você vai ter que ter um parâmetro, um padrão de comparação. Na natureza, o que aconteceu? Essa unidade da massa atômica, mais ou menos por volta do ano, ali houve um congresso de química, né, um congresso internacional de química, no ano de 1962. E ficou decretado nesse congresso que o padrão escolhido foi justamente 1/12 da massa do átomo do carbono 12, tá certo? Essa seria uma unidade de massa atômica. É o que nós vamos ter como parâmetro para contar essa quantidade de massa, tá certo? Então, essa massa atômica, o conceito dela que o nosso material traz é o seguinte: é a massa de um átomo expressa em U, né? Ó, massa de um átomo, expressa em U. Tá dando para ver aí? Unidade, né? Ó, massa de um átomo expressa em U, né? E essa unidade padrão é justamente um U, que é uma unidade de massa atômica, é 1/12 justamente do carbono 12, tá certo? Olha, se você tem agora um parâmetro de contagem, nós vamos poder ter também, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês que os alunos sempre confundem, sempre perguntam. Não fazer a confusão aí entre massa atômica e o número de massa. Lembre-se que o número de massa de um átomo, que nós trabalhamos lá em atomística, o A, ele é Z mais N, né? Como o Z é igual ao número de prótons, o A também pode ser considerado AP mais N, né? Só que isso aqui é o número de massa, não confundir número de massa com massa atômica, tá certo? Aqui é um outro assunto, aqui é a quantidade de nêutrons e prótons no núcleo do átomo, tá certo? E aqui é massa atômica, tá certo? Seguindo, nós vamos ter também a massa de um elemento. Veja bem, a massa de um elemento, ela vai ser dada, né, a partir de uma média ponderada dos seus isótopos que são encontrados na natureza. Nem todo elemento ele é encontrado da mesma forma na natureza. Nosso material, por exemplo, ele traz o cloro como exemplo. Nós vamos ter o cloro 35, que é encontrado numa proporção de 75% na natureza, e o cloro 37, que tem uma média ali de mais ou menos 25% dele na natureza. Então, uma média dessas massas vai dar que a massa do elemento cloro vai ser 35,5 U, que é justamente esse U aqui, ó. 35,5 U é será a massa do cloro. É a massa do cloro, tá certo? Na verdade, teremos então que essa massa de um átomo, a soma, né, a média, aqui vai ser, ó, uma média das massas dos isótopos desse elemento, né, ó, dos isótopos. A média das massas dos isótopos desse elemento, tá certo? Então, ó, não existe, por exemplo, não existe o cloro 35,5, como aparece a massa dele, né, do cloro.
isso aí na verdade é uma média das massas dos seus isótopos, tá certo? O que mais que a gente tem que estar falando aqui? Vamos passar a falar já nessa massa molecular. Essa massa molecular, na verdade, ela vai ser a massa da molécula também expressa em U. E vai ser um somatório das massas atômicas dos elementos que constituem uma molécula. Tá certo? Como vai ficar isso aí? Ó? Massa molecular é expressa em U, acompanha também no material, é expressa. Vai ser expressa essa massa em U. Onde esse U é quem? Também será a unidade de massa atômica. Olha, nós temos que a massa do carbono, exemplo, nosso material traz um exemplo aqui que a massa do carbono é 12U. A massa do carbono é 12U, né? O carbono 12, um U, 12 avos, tá certo? Então a massa do carbono é 12U, né? E a massa do hidrogênio, aqui seria do carbono, a massa do hidrogênio é 1U, o hidrogênio. Então poderia muito bem, numa situação de cálculo de massa molecular, você tem que calcular a massa, agora coçou o olho, posso nem estar coçando o olho. Na época dessa, você passando a mão nos olhos, tem que estar constantemente higienizando as mãos. Né? Então, voltando para cá, olha o que é que nós temos. Então, a massa do hidrogênio é 1U. Então, para se calcular a massa, olha, calcule a massa do gás metano, CH4. Como é que vai ficar isso aí? Você vai ter um carbono, 12, e 4 hidrogênio, 4U. Aqui a massa do gás metano seria 16U. Tá certo aí, pessoal? Olha, nós vamos agora apagando o quadro, porque eu já vou diretamente fazer exercícios com vocês, tá certo? Antes de entrar nos exercícios, eu quero aqui também estar mostrando um exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Quero estar mostrando aqui um exemplo de cálculo de uma outra molécula. Ó. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, deixa eu ver aqui eu tenho H2, vou dar aqui a cor do, ó, exemplo, H2SO4, SO4. Vixe, professor, agora complicou, né? O senhor coloca uma substância aí, a gente não sabe o que é isso aí. Na verdade é que é o ácido sulfúrico, né? Ácido sulfúrico, muito conhecido, muito encontrado nas soluções de bateria, o ácido sulfúrico, tá certo? Então aí você tem o H2SO4. Para se calcular uma massa molecular, você tem que ter as massas dos elementos que o constituem. Por exemplo, a massa isso é um dado que tem que ser que tem que vir na questão. Vem na questão, olha, aqui no nosso material, o que ele diz? Ó, o hidrogênio é igual a 1. O que mais? O enxofre, S, é 32. E o oxigênio, 16. São massas já definidas. Na verdade, essa massa aqui de cada elemento é isso aqui, ó. A massa atômica de um elemento é a média das massas dos seus isótopos. Né? Aqui até vai ficar massa atômica, não massa atômica. Certo? Massa atômica. Então vamos aqui já para o exercício. Ó. No exercício, o que nós vamos ter aqui? Olha para cá. Calcule a massa molecular, né, das determinadas substâncias. Olha aqui o tanto de massa molecular. Sim, falta responder isso aqui, né? Vamos resolver isso aí. Ó,
que vai acontecer com isso aí, hein? Veja bem, H2SO4. Para se ter a massa dessa molécula, o que é que você vai fazer? Você vai calcular seguindo aí os índices de cada elemento que constitui essa molécula. Por exemplo, aqui nós vamos ter 2 vezes o hidrogênio. Quanto é a massa do hidrogênio? 2 vezes hidrogênio. Escreve isso aqui. 2 vezes 1, né? Que é a massa do hidrogênio. Mas o enxofre só tem um enxofre, então vai ser 1 vezes 32. Mas o oxigênio nós temos o O4, ó, são 4 oxigênios. Então vai ficar 4 vezes a massa do oxigênio, 16. Tudo bem até aí? É dessa forma aí que acontece. Dessa forma. Então, 2 vezes 1, isso aqui vai ser 2, mais 32, mais 4 vezes 16. Rápido, pessoal, isso tem que ser tudo muito rápido, ó. 16 vezes 4. Eu sei que 16 vezes 4 vai dar 64, mas já joga aí um cálculo para fazer rapidinho. 4 vezes 6, 24, né? 4 vezes 6, 24. Botou 4, vem 2. 4 vezes 1 é 4 com 2, 6. Aqui, ó, 64. Mais 64. Tudo bem, pessoal? Ó, então vem aqui, ó, que 2 mais 3, 2 mais 32 vai dar 34. 34 com 64, isso aqui vai ser igual a 98. Tá certo? Então a massa molecular, ó, a massa molecular representada por Mn, olha como vai ficar, ó, Mn. A massa molecular do H2SO4, massa molecular do H2SO4 vai ser igual a 98U. Tudo bem? Temos bastante exercício agora para fazer. Inclusive no nosso material, olha, são muitos exercícios. Vamos resolver aqui o máximo que a gente puder, tá bom? Vamos correr aqui com o tempo, vamos ter bastante assunto para falar, para estar tratando disso aí. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer mais exercícios. É tudo muito rápido, pessoal. Às vezes dá uma dor no coração em saber que essa aula ela passa tão rapidinho, tão rapidinho. Ai, ai, ai. É? Dá vontade de passar o dia todo estudando química, né? Para lá, professor. Ficando é velho, é doido não. Presta atenção. A química, quanto mais você estuda, quanto mais você aprofunda ali no assunto, mais apaixona, mais desperta o amor pela ciência química, pelos seus ramos, suas linhas de pesquisa, pelas análises, por tudo. É muito apaixonante. Vem aqui, vamos para cá. Ó. Calcule a massa molecular. Exercícios. Calcule a massa molecular. Calcule a massa molecular das seguintes fórmulas. Seguintes fórmulas. A, N2, B, H2S, no C, nós vamos ter aqui no C, ó, NaF,
NaF. Vamos ter também o H2SO4, já foi feito, né? No item D, que o item D ele traz o MgCl2, cloreto de magnésio. O item E traz o CaOH2, né? Que é o hidróxido de cálcio, CaOH2, o hidróxido de cálcio. No item F, nós vamos ter aqui também o sulfato de alumínio. Aqui, ó. Aqui vai ter, sabe quem? Al2, SO, quanto ele está tão pequeno, tá dando nem para ver, SO4,3. SO4,3. Para cá. Continuando. Todas elas, pessoal, nós vamos usar esse mesmo raciocínio. E isso será cobrado de vocês. É uma questãozinha corriqueira na nossa avaliação, tá certo? Aqui, ó, o sulfato de cobre, né? Sulfato de cobre pentaidratado, ó. FG. Aqui, ó. CuSO, sulfato de cobre pentaidratado. Peraí, professor, peraí. Como é que eu vou calcular isso aí? Tá faltando alguma coisa para calcular isso aí, tá não? Tá. A questão, ela deve obrigatoriamente te dar ou a tabela periódica para você consultar as massas atômicas dos elementos, ou então ela pode te dar esses dados. Olha o que ele vem aqui de dados para nós, ó. Dados. Deixa eu recarregar isso aqui. Esses dados aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ninguém é obrigado a decorar isso aqui. Essas informações têm que vir na prova. Tá certo? Dados. Ó. Então vamos ter aqui N igual a 14. O H é igual a 1. O que mais? O enxofre, nós sabemos que o enxofre é 32. O sódio, Na, ele é 23. 23, né? 23. Flúor. Quanto que é o flúor? 19. Depois do flúor vem magnésio. Magnésio é 24, ó. 24 magnésio. O oxigênio é 16. Oxigênio 16. Oxigênio 16. Cálcio 40. Cálcio 40. Cloro. Olha o cloro, 35,5. O alumínio é 27. Depois do alumínio vem o cobre, que é 63,5. Então tá aí, ó. Vem pra cá comigo para podermos fazer alguns aqui. Vou fazer alguns e vou deixar alguns para vocês. Claro, aqui a gente vai dar a isca e fazer você pescar o peixe o maior possível, tá certo? Só não vou pegar o peixe para você, mas vou te ajudar nessa árdua batalha, que não é tão árdua assim, poderia dizer até que é prazerosa. Olha aqui, ó, N2, professor, o nitrogênio ele é 14, então se aqui é N2, nós vamos fazer que 2 vezes 14 será igual à massa do
28. Ó, 28. Não é isso? Tá bom? 28, que é a unidade de massa da massa molecular do nitrogênio, N2. Tá certo? 28. 28U, né? 28U. Aqui, ó, H2S. H2S. 2 vezes a massa do hidrogênio é 1, ó. 2 vezes 1. 2 vezes 1. Mas ele vai ter o quê? Um enxofre. 32. Uma vez 32. 2 vezes 1 é 2. Mais 32. Uma vez 32 é 32. 2 mais 32. A massa aqui vai ser igual. A massa aqui vai ser igual a 34. Tá certo? 34. O NaF, ó. O Na é 23. Você vai ter aqui 23. Mais o F é 19. 19. Isso aqui vai ser igual a quanto, hein? 23 mais 19 dá quanto? 42, é? É 42? É, acho que é 42. Me ajudem, pelo amor de Deus. 42. 9 mais 3 é 12, vai 1. 1 e 2, 3, mais 1 que foi 4. Isso mesmo. Que é assim, pessoal. Não adianta só dizer não. Você tem que dizer e tem que calcular, tem que provar. Isso aí tá certinho. Mg, ó, você tem 24, que é o Mg, né, ó. Mg 24 mais Cl2, 2 vezes. Quanto é o Cl? É o Cl. 35,5. 35,5. Muitos autores arredondam para 36, eu deixo em 35 mesmo para facilitar o cálculo. 35 vezes 5, 2 vezes, isso aqui vai dar 71, né? 35 com 35 é 70. 35,5 com 35,5 vai dar 71. Então 24 mais 71, isso aqui vai dar quanto? 95, é? 95, tá bom? 95 UMA. 95. Do mesmo jeito aqui, do mesmo jeito aqui. Para finalizar a aula, eu vou fazer essa daqui com vocês. Ó, o cobre 63,5, 63,5, mais o enxofre S é 32, mais 4 vezes 16, nós fizemos essa conta já, fizemos o cálculo, 4 vezes 16 dá quanto? 64, mais 5 vezes o H2. É a mesma coisa que você dizer aqui que tem 10 hidrogênios. Você está conseguindo observar esses 10 hidrogênios? Você tem o H2. E esse H2 ele é multiplicado por 5. Esse 5 vai multiplicar o H2, que vai ficar 10H, e vai multiplicar também o O. Vai ficar 5O. Tá certo? Então aqui você vai ter 10, né, que é 10 vezes 1, e 5 vezes 16. Olha, a gente já tinha aqui 4 vezes 16, que deu 64, com mais 5. 5 vezes 16, quanto vai dar 5 vezes 16? 5 vezes 16 dá 80, é? Vamos ver aqui. 16 vezes 5. 5 vezes 6 dá quanto, Almeida? 5 vezes 6. 5 vezes 6 vai dar 30, né? Então 0 vem 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8, 80. Aqui, ó, mais 80. Pronto, é só somar aqui, ó. Soma todo mundo e coloca aqui o valor, tá? Vamos fazer esse cálculo. 63,5 com 32. 63,5 com 32, que vai dar 95,5. 95,5 com 10 dá 105,5.
105,5 com 80, 185,5 mais 64. 180,5 mais 64 vai dar 240,5. Olha isso. Vamos fazer o cálculo direitinho, melhor, para finalizar a aula bonitinha, né? Esses dois aqui fica para você tentar fazer em casa, esses dois aqui, tá certo? Ó, nós vamos ter, vou colocar aqui 32, 64, 10, 32, 64, 10, 80 e aqui embaixo eu vou botar o 63,5. Pronto, tão fácil, né? Perdendo tempo aí tentando calcular de cabeça, não adianta, às vezes acaba saindo errado o cálculo. Ó, 2, 6, 6 com 3, 9. Repete aqui o 5, porque ninguém calculou nada com 5, né? Aqui você vai ter 3 com 6, 9, 10, 18, 18 com 6, 24. 249,5, certo? Confere isso aí, desce o 5 aqui, 2, 6, 9, aqui vai ficar 3 e 6, 9, com 10, 18, 18 com 6, 24, 249,5. Que satisfação imensa em tê-los aqui conosco na nossa aula. Fique à vontade aí para desconfiar de algum cálculo, discordar, deixe alguma informação, alguma dúvida, elogio, tá bom? Fico muito grato com a participação de todos. Até logo.